Olá, como vai você? Vai bem? Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, na parte B do versículo, está escrito: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre a dominá-lo. O pecado jaz à porta conjuntamente com a lei. A força do pecado está exatamente na lei. Para que a lei tenha força na devoção pessoal, se faz necessário conhecê-la. A obediência da lei o livra da transgressão da lei do pecado. A perda da força da lei está exatamente na obediência. Não conheceríamos o pecado se a lei não pronunciasse a transgressão. No entanto, ela é santa, ela é justa, ela é boa. O problema está no corpo da natureza pecaminosa. Não há quem peque, todos estão debaixo da lei. Não há quem deixe de estar sujeito a pecar. Há uma lei atuando nos membros do nosso corpo, guerreando no íntimo do nosso ser, que me torna prisioneiro da lei do pecado que habita em mim. Não há quem possa se livrar desse mal que assola todos debaixo dessa lei pecaminosa. Todos pecaram e todos pecam. A solução desse grande mal tem que vir de uma providência do próprio Deus. A iniciativa é dele, pelo seu amor. Ninguém pode salvar a si mesmo. Sendo assim, meus queridos, Deus providenciou a salvação, fazendo com que o seu próprio Filho, Jesus, viesse ao mundo. O apóstolo João fez o seguinte relato: e o Verbo se fez carne, assumindo a estrutura e a forma humana, e sem pecar, tomou sobre o seu próprio corpo os nossos pecados e os levou consigo à morte, e esta morte foi morte de cruz. Ele cravou lá os nossos pecados na sua morte. O justo morreu pelo injusto. Essa morte é substitutiva. Jesus assumiu no seu corpo a condenação que nos era imposta, e pela força da lei, nos nossos pecados, ele pagou o preço da minha condenação, e agora nenhuma condenação há para aqueles que pela fé nele aceitam esse plano salvífico de Deus. Isto é exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Expressão boa, agora, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O maior significado da vida cristã é andar no Espírito. Isto porque a lei do Espírito de Cristo nos livra da lei da condenação do pecado e da morte. O fato é: o pecado não tem mais domínio na vida da fé do cristão. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos com a sua morte. Assim como fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido juntamente com ele.
E se Cristo ressuscitou dos mortos, ressuscitamos também juntamente com Ele. Sobre isso, fala ainda de uma forma mais específica o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e a 3. Veja só como ele fala sobre a ressurreição. Portanto, se já ressuscitastes, isso é no presente, não é no futuro. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Interessante, é para quem está aí embaixo, né? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, presente, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morremos com Cristo na morte dele na cruz e ressuscitamos com Cristo na ressurreição de Cristo. Que o Senhor lhe abençoe, Ele dê, Ele conduza sempre em vitória.